Quando o B-24 Liberator começou a oscilar sob o peso dos impactos do fogo antiaéreo, o comandante sentiu um frio na espinha que não sentia desde seus primeiros voos. O cockpit, estilhaçado, era um espetáculo de caos. O som do metal retorcido e os gritos do navegador ferido ecoavam na cabine, enquanto o cheiro de combustível queimado e cordite invadia seus pulmões. Em meio à destruição, a certeza de que a missão estava em jogo se instalou como uma sombra pesada. Era um momento decisivo, um ponto de não retorno. A doutrina militar dizia para abortar, mas a expectativa alemã de ver o bombardeiro em fuga ou em queda se tornava uma ferida em seu orgulho. Algo dentro dele o fez hesitar. O dia estava claro quando o B-24 levantou voo, mas dentro de si, o comandante carregava nuvens escuras de incertezas. Meses antes, em maio de 1944, o mundo parecia mais claro. O B-24, um símbolo de poder e resistência, voava em formações com seus companheiros, a confiança em cada tripulante alimentando um espírito de camaradagem. O comandante, um veterano com mais de 30 missões nas costas, havia visto o que a guerra podia fazer aos homens e máquinas. As memórias das perdas pesavam em sua consciência. O navegador, um jovem animado e cheio de sonhos, tornara-se um amigo próximo, sempre pronto para compartilhar histórias de suas vidas antes do conflito. Juntos, eles enfrentaram dias em que o céu parecia um mar de aço e as balas uma chuva de morte. À medida que o dia da missão se aproximava, a tensão era palpável. O briefing alertou sobre a nova bateria antiaérea em uma posição estratégica que havia abatido dezenas de bombardeiros nas últimas semanas. As ordens eram claras: suprimir a defesa inimiga para permitir que a próxima onda de bombardeiros seguisse sem perdas. O comandante sentia a pressão aumentando. Mais uma missão, mais uma oportunidade de fazer a diferença. Durante os preparativos, ele revisou as cartas de navegação, as rotas, os cálculos, mas no fundo sabia que a sorte poderia não estar ao seu lado. Naquele dia, enquanto os motores do B-24 roncavam e as aeronaves decolavam em fila, uma sensação de determinação tomou conta da tripulação. Era uma mistura de medo e esperança, um desejo ardente de voltar para casa, mas também de cumprir a missão. No ar, as formações mudaram e, pouco a pouco, se aproximaram da bateria inimiga. O horizonte, uma linha tênue entre o céu e a terra, parecia prometer uma nova chance, mas também uma morte iminente. A adrenalina pulsava nas veias de cada homem a bordo, enquanto o som dos motores rugia como um grito de guerra. Quando os primeiros tiros antiaéreos começaram a subir em direção ao bombardeiro, o clima tenso se transformou em pânico. As balas cortavam o ar e o B-24 virou um alvo. Com um estrondo ensurdecedor, o impacto do fogo antiaéreo estilhaçou o cockpit e o navegador foi atingido, sua voz, antes firme, agora um grito desesperado. O caos se instalou. O comandante lutou para manter a calma enquanto os instrumentos falhavam e o avião perdia altitude. A expectativa da missão parecia uma cruel piada. Enquanto o B-24 se balançava, ele percebeu que a única coisa que poderia mudar o destino daquela abordagem era a decisão de avançar. Com os olhos fixos na bateria a poucos quilômetros adiante, ele tomou uma decisão. Com a voz firme, gritou ordens, orientando a tripulação a se concentrar na missão. "Continuem! Precisamos fazer isso!" O B-24 mergulhou, desafiando a lógica e a doutrina, e, guiado apenas por referências visuais e os gritos de seus homens, ele desceu abaixo do envelope ideal. O destino estava em suas mãos, e ele não podia falhar. Meses antes, em maio de 1944, o céu estava repleto de esperança. O B-24 Liberator, um gigante metálico que cortava as nuvens, voava em formações organizadas, um balé aéreo que simbolizava a força da aliança. O comandante, de olhar experiente e expressão séria, liderava a tripulação com firmeza e um senso inabalável de dever.
Era um veterano, já contando mais de 30 missões, e cada uma delas deixava marcas profundas em sua alma. Ele sabia que a guerra moldava não apenas os homens, mas também suas convicções e medos. Naquele tempo, a camaradagem entre os membros da tripulação era palpável. O navegador, um jovem cheio de entusiasmo e sonhos, tornara-se seu amigo próximo. Ele era a luz que iluminava os dias sombrios, sempre compartilhando histórias de sua vida antes da guerra, de como sonhava em viajar pelo mundo. Eram momentos que aliviavam a pressão das missões, um lembrete da vida que existia além do campo de batalha. Em meio a risos e conversas, ambos cultivaram um laço forte, uma amizade que transcendeu a rotina militar. Com a intensificação do conflito, a realidade era dura. O comandante sabia que o cenário estava mudando. Em uma reunião recente, o briefing trouxe notícias alarmantes. Uma nova bateria antiaérea havia surgido, com a capacidade de abater bombardeiros em questão de minutos. As ordens eram claras. Suprimir essa defesa inimiga era crucial, não apenas para a missão em andamento, mas para a sobrevivência de muitos. O comandante sentia a pressão aumentar. Ele revisou cartas de navegação e estratégias, mas em seu íntimo uma voz ecoava. E se não voltar? A tensão se acumulava. Na noite anterior ao ataque, ele não conseguiu dormir. As memórias das missões passadas voltavam em flashes. A perda de amigos, as explosões que ecoavam em sua mente como um pesadelo interminável. Ele se lembrou de um camarada que não voltara de uma missão. O rosto sorridente agora substituído por um vazio. Essas lembranças pesadas o acompanhavam enquanto ele tentava se preparar para o que estava por vir. O dia do ataque finalmente chegou. O céu estava azul, mas o clima na cabine era de expectativa tensa. Os motores roncavam, como feras prestes a serem soltas, e o chão, sob os pés dos tripulantes, parecia vibrar com a energia nervosa. Enquanto o B-24 decolava, uma sensação de determinação misturada com medo permeava o ar. Cada membro da tripulação estava ciente da importância da missão. Sabiam que não estavam apenas lutando por eles, mas por todos aqueles que dependiam de seus esforços. À medida que se aproximavam do alvo, o horizonte se tornava mais sombrio e ameaçador. Quando os primeiros tiros antiaéreos começaram a subir em direção ao bombardeiro, a tensão atingiu o clímax. O clima de camaradagem se transformou em pânico. O B-24 tornou-se um alvo e o som das explosões ressoava como um eco aterrorizante. O comandante sentiu a adrenalina percorrer seu corpo enquanto tentava controlar o avião, enfrentando a realidade brutal da guerra. A decisão de continuar a missão agora se tornava uma questão de orgulho e dever. O pensamento de abortar a missão não era uma opção viável. Ele sabia que, se recuasse, isso significaria não apenas falhar com seus homens, mas também com todos aqueles que lutavam na linha de frente. Com um olhar determinado, ele preparou-se para o que viria a seguir, consciente de que a batalha estava apenas começando e o futuro permanecia incerto. O B-24 Liberator mergulhou em direção à bateria antiaérea e o coração do comandante pulsava em um ritmo frenético, parecendo ecoar o som dos motores rugindo ao seu redor. O clima na cabine havia mudado drasticamente. A camaradagem e a determinação que antes permeavam o ar se transformaram em uma frustração palpável. Cada membro da tripulação estava ciente de que aquele momento poderia ser o último. O cheiro de metal queimado, misturado com o perfume da pólvora, tornava a atmosfera densa, quase sufocante. Os primeiros estilhaços de fogo antiaéreo rasgaram o céu, os estalos ressoando como trovões e fazendo o avião tremer. O comandante, com os olhos fixos no alvo à frente, sentia a pressão se acumulando em seus ombros. Ele se lembrou de cada palavra de encorajamento que tinha dado aos seus homens, de como cada um deles havia se preparado para aquele dia. "Precisamos fazer isso", repetia em silêncio,
como um mantra que o ancorava à sua missão. O navegador, apesar de ferido, lutava contra a dor e continuava a fornecer coordenadas. O comandante lançou um olhar rápido para ele e viu a determinação nos olhos do jovem. Aquela visão foi um combustível poderoso para sua própria coragem. Ele gritou ordens, sua voz ressoando firme e clara acima do barulho ensurdecedor da batalha. Ajustem o curso, preparem-se para o lançamento. O B-24 penetrou ainda mais nas linhas inimigas, e o impacto dos tiros antiaéreos tornava-se cada vez mais intenso. Os instrumentos do painel começaram a falhar, piscando em vermelho, mas o comandante ignorou os avisos. Ele sabia que a única chance de sucesso era continuar em frente. Com um movimento rápido, ele puxou a alavanca, fazendo o avião descer a uma altitude mais baixa, colocando-se em uma posição arriscada, mas que poderia garantir a visão clara da bateria. A carga da bomba, cuidadosamente preparada, balançava-se como uma promessa de destruição. O comandante sentia o cheiro da cordite que impregnava o ar, um lembrete do que estava por vir. As balas continuavam a cortar o céu e os gritos de sua tripulação se tornavam um eco distante, quase como um subfundo de uma sinfonia de caos. Ele respirou fundo, tentando manter a calma em meio à tempestade. Finalmente chegou o momento crucial. Com um grito poderoso que atravessou a cabine, ele ordenou o lançamento das bombas. Agora! As bombas despencaram em direção ao solo em um silêncio quase ensurdecedor, antes de explodir em uma construção de fumaça e chamas que subiram como um vendaval. O impacto foi devastador. A bateria antiaérea, antes imponente, transformou-se em destroços sob uma nuvem negra de fumaça. O comandante ficou paralisado por um breve instante, a visão da destruição que deixaram para trás preenchendo seus olhos. Um silêncio momentâneo tomou conta da cabine. O peso daquela vitória repentina misturou-se com a dor da perda de homens e máquinas. Ele sabia que haviam cumprido a missão, mas a pergunta que ecoava em sua mente era: a que custo? A tensão que antes dominava o ambiente agora foi substituída por uma euforia silenciosa. O silêncio foi logo quebrado por gritos de alívio e celebração, mas ele não conseguia se juntar a eles. Enquanto seus companheiros exultavam, ele se sentia distante, preso entre a alegria da vitória e a tristeza pelo que tinham enfrentado. O B-24, agora danificado, parecia um reflexo de sua própria alma, vitoriosa, mas marcada pela batalha. Com as emoções à flor da pele, ele percebeu que aquela vitória não era apenas um triunfo militar, mas uma lembrança brutal dos custos humanos envolvidos. O retorno ao campo de aviação seria uma jornada marcada por reflexões sobre o que realmente significava lutar. Enquanto o avião se estabilizava e seguia seu caminho de volta, o comandante olhou para seus homens, percebendo que eles não eram apenas uma tripulação, mas uma família unida pela coragem e pelo sacrifício. Enquanto observava a destruição deixada para trás, o comandante ponderava sobre os custos daquela vitória. A adrenalina que o impulsionava durante o ataque agora se transformava em um peso sobre seus ombros. O retorno ao campo de aviação estava envolto em um pesado silêncio, e a euforia que antes permeava o ambiente se dissipava. Ele sabia que haviam cumprido a missão, mas a pergunta que ecoava em sua mente era: a que custo? Os rostos de seus homens, marcados pela batalha, refletiam a dureza da realidade. Ele se lembrou das conversas que teve com eles, das risadas compartilhadas e dos sonhos que cada um carregava. O navegador, em particular, era um lembrete vívido do que estava em jogo. O jovem com um futuro promissor agora enfrentava o peso da guerra. O comandante sentiu um nó na garganta ao pensar na fragilidade da vida. A guerra era cruel e implacável, e as perdas eram inevitáveis. Nesse momento de reflexão, ele se lembrou de uma citação que enfatizava a importância do cuidado.
Ele se questionou até onde sua preocupação pelos outros poderia levá-lo. Estava, de fato, cuidando de sua tripulação ou apenas tentando manter seu próprio orgulho intacto? Decidido a se conectar mais profundamente com seus homens, ele se dirigiu à área de atendimento médico, onde os feridos eram levados. Cada face cansada e machucada contava uma história, e ele queria ouvir cada uma delas. Ele encontrou o navegador sendo tratado e perguntou: "Você está bem, garoto?" O jovem respondeu com um sorriso, embora a dor estivesse evidente em seus olhos. "Sim, senhor, apenas um arranhão." Mas ele sabia que havia mais por trás daquela resposta. Enquanto caminhava pela enfermaria, o comandante ouviu relatos de bravura e solidariedade. Havia risos nervosos, lágrimas contidas e um sentimento coletivo de que haviam sobrevivido a algo maior do que eles mesmos. Cada história contava a importância do apoio mútuo. Ele percebeu que a verdadeira vitória não era apenas sobre cumprir a missão, mas sobre cuidar um do outro e reconhecer a fragilidade da vida. Com isso em mente, ele se comprometeu a ser mais do que um comandante. Ele queria ser um líder que ouvisse e apoiava sua equipe. Ao deixar a enfermaria, uma nova determinação brotou dentro dele. O caminho à frente seria difícil, mas ele estava preparado para enfrentar os desafios com seus homens. Não apenas como líder, mas como um verdadeiro irmão de armas. A citação que o acompanhava durante o ataque agora ressoava em sua mente. A diferença entre desistir e decidir é o que nos define. Ele decidiu que não desistiria de seus homens e que lutaria por eles e ao lado deles em cada batalha que ainda estava por vir. O futuro era incerto, mas a certeza do companheirismo e da solidariedade os guiaria. Nos dias seguintes à missão, a atmosfera na base militar estava carregada de emoções misturadas. O comandante, determinado a fortalecer os laços com sua tripulação, começou a realizar reuniões informais nas horas de descanso. Ele queria que seus homens se sentissem à vontade para compartilhar suas experiências, medos e esperanças. Cada encontro se tornava uma oportunidade de expressar sentimentos que muitas vezes eram guardados em silêncio. Uma tarde, ele organizou um pequeno círculo ao ar livre, onde seus homens puderam relaxar sob o céu azul. O comandante começou falando sobre a importância de cada um deles na missão e de como a união e a solidariedade eram cruciais para enfrentar os desafios que ainda viriam. "Estamos em uma batalha, mas não estamos sozinhos", disse ele, olhando nos olhos de cada um. "Juntos somos mais fortes." O navegador, ainda recuperando-se de seus ferimentos, estava presente. Ele foi incentivado pelo comandante a compartilhar seus pensamentos. Com um sorriso tímido, o jovem começou a contar sobre sua infância, as histórias de como sonhou em voar e explorar o mundo. As palavras fluíam com emoção, e à medida que falava, os rostos de seus companheiros se iluminavam. Aquela era uma pausa bem-vinda em meio ao estresse da guerra, e a camaradagem começou a florescer novamente. Outros membros da tripulação também se abriram. Um dos pilotos, que havia perdido um amigo em uma missão anterior, revelou como o peso da culpa o havia consumido. O comandante ouviu atentamente, sem interromper, apenas oferecendo um espaço seguro para que pudesse desabafar. "Sentir-se assim não é um sinal de fraqueza", disse ele. "A dor e a perda fazem parte do que vivemos. O importante é que estamos aqui uns pelos outros." Esses encontros se tornaram um ritual regular e a atmosfera na base começou a mudar. Os homens, antes carregando o peso da guerra sozinhos, agora encontravam conforto na partilha de suas histórias. O comandante percebeu que esses momentos não eram apenas terapêuticos, mas fundamentais para fortalecer a equipe. As conversas se tornaram um alicerce sobre o qual poderiam se apoiar nas futuras batalhas. Uma noite, enquanto todos se reuniam em torno de uma fogueira improvisada, alguém trouxe um violão.
O som suave das cordas começou a preencher o ar e, em meio a risadas e canções, a tensão acumulada ao longo dos dias foi evaporando. O navegador, emocionado, pediu para cantar uma canção que sua mãe costumava entoar para ele. Assim, com vozes se unindo sob as estrelas, as dores e os medos foram momentaneamente esquecidos, substituídos por um senso renovado de esperança e camaradagem. O comandante observou tudo isso com um sorriso no rosto. Ele percebeu que, embora enfrentassem desafios imensos e a incerteza da guerra os cercasse, a força da união poderia ser uma poderosa arma. Ele estava formando não apenas uma equipe de combate, mas uma verdadeira família onde cada um se importava com o outro. A sensação de propósito se solidificava e ele experimentou uma nova clareza sobre seu papel como líder. No entanto, ele sabia que a batalha ainda estava longe de terminar. A guerra exigia que estivessem sempre prontos para o que viesse a seguir. Mas agora, ao olhar para aqueles homens, ele sentia que estavam mais preparados do que nunca. O espírito renovado de camaradagem e solidariedade os impulsionaria para a frente. Com essa certeza, o comandante decidiu que continuaria a cultivar esses laços. Ele não apenas lideraria em combate, mas também se empenharia em ser um mentor e amigo. Essa nova abordagem não só reforçaria a moral da equipe, mas também garantiria que, independentemente do que enfrentassem, estariam juntos, prontos para lutar e sobreviver. O futuro, embora incerto, agora parecia um pouco mais brilhante. À medida que os dias se transformavam em semanas, a base militar se tornava um microcosmo de vida e luta. O comandante observava seu grupo se fortalecer, mas também notava o surgimento de tensões. Apesar da camaradagem cultivada, as diferenças culturais e experiências passadas começaram a criar fissuras sutis nas interações diárias. Certa manhã, durante uma sessão de planejamento para a próxima missão, um dos tripulantes, um piloto com um histórico de combate robusto, expressou sua frustração em relação ao navegador. Ele não sabe o que é ser realmente testado em combate. Como pode ele nos guiar quando não passou pelo que nós passamos? O comentário cortou o ar e a sala ficou em silêncio. O comandante sentiu a tensão aumentar e percebeu que a leveza e a união que haviam construído estavam à beira de desmoronar. Todos nós temos nossas batalhas, respondeu o comandante, mantendo a calma. Cada um de nós, independentemente de suas experiências passadas, traz algo valioso para o time. Lutar juntos significa respeitar essas diferenças. Mas, enquanto falava, ele sabia que a realidade da guerra não era tão simples. As emoções eram intensas e as experiências individuais moldavam a percepção de cada um. Nas semanas seguintes, as tensões foram crescendo. Havia mal-entendidos nas comunicações, ciúmes nas relações e um ressentimento crescente entre os membros da tripulação. O comandante percebeu que, mesmo com o espírito de unidade, a pressão da guerra estava começando a afetar o moral. Durante um exercício de treinamento, um piloto se desentendeu com o navegador e vozes aumentaram em um confronto acalorado. O comandante interveio rapidamente, separando-os e ordenando que ambos refletissem sobre suas ações. O ambiente se tornou uma verdadeira montanha-russa emocional. O comandante sentia a responsabilidade pesando sobre ele. Ele sabia que era hora de agir novamente. Determinado a restaurar a harmonia, decidiu implementar um dia de convivência, onde a única regra era que todos deveriam compartilhar algo pessoal que os conectasse de maneira mais profunda. O objetivo era construir empatia entre eles. Naquele dia, enquanto se reuniam ao redor da fogueira, histórias começaram a emergir. O navegador, com o coração na mão, falou sobre como havia perdido um primo em combate. Um detalhe que poucos conheciam. Ele revelou suas inseguranças sobre ser um líder e a pressão que sentia para provar seu valor.
A confissão quebrou as barreiras que havia entre ele e os outros. O piloto que havia feito o comentário desdenhoso se levantou e pediu desculpas, compartilhando sua própria história de perda e a pressão que sentira para se destacar. Gradualmente, outros foram se juntando. Um mecânico falou sobre a família que deixara para trás, detalhando suas esperanças de um futuro melhor. Outro piloto confessou que tinha medo de não voltar para casa. As lágrimas e risos fluíram em igual medida. E os membros da tripulação começaram a se ver não apenas como colegas, mas como irmãos que compartilhavam a mesma luta. O comandante, ao observar aquele momento de vulnerabilidade e união, sentiu-se aliviado. A empatia estava se formando entre eles e as diferenças começaram a se dissipar. Ele percebeu que, mesmo em meio à tensão, o diálogo aberto poderia ser a chave para a coesão da equipe. No entanto, a realidade da guerra continuava a espreitar. Novas missões e desafios estavam à porta, e a pressão apenas aumentaria. Mas com o fortalecimento das relações e a disposição para se apoiar uns aos outros, o comandante agora tinha esperança de que, independentemente do que enfrentassem, estariam mais preparados para lutar juntos. A batalha pela unidade estava sendo vencida, e ele se sentia confiante de que poderiam enfrentar a próxima tempestade como um verdadeiro time. O tempo passou rapidamente, e a base militar se preparava para uma nova missão. Um ataque em território inimigo que prometia ser uma das mais desafiadoras até então. O comandante observava sua tripulação se organizar, sentindo que a nova dinâmica de apoio e empatia que haviam cultivado os tornara mais resilientes. No entanto, a ansiedade era palpável. Todos estavam cientes dos riscos envolvidos e da sombra da morte que ainda pairava sobre eles. Na noite anterior ao ataque, o comandante reuniu os homens em um espaço improvisado, onde a atmosfera era tensa, mas cheia de camaradagem. Ele queria que cada um se sentisse parte do plano, não como peças de uma máquina, mas como indivíduos valiosos. Lembrem-se do que construímos juntos, disse ele, com firmeza. Cada um de vocês é essencial para essa missão, e juntos somos mais fortes. O navegador, ainda se recuperando de ferimentos, levantou a mão. Sei que temos um desafio difícil pela frente, mas acredito em nós. Superamos tanto juntos. Devemos nos lembrar do que podemos conquistar quando estamos unidos. As palavras dele ressoaram na mente de todos, e o sentimento de união parecia palpável. A missão começou na manhã seguinte. O B-24 Liberator decolou, e os homens estavam mais unidos do que nunca. À medida que se aproximavam do alvo, a intensidade do combate aumentava. Explosões ao longe e o som ensurdecedor dos motores criavam uma sinfonia de guerra que reverberava através do metal frio do avião. O comandante mantinha a calma, revisando o plano em sua mente e se preparando para mudanças inesperadas. Quando a bateria antiaérea apareceu no horizonte, o pânico se instalou. Tiros antiaéreos começaram a disparar e o B-24 tremeu com os impactos. "Concentrem-se! Precisamos manter o foco!" gritou ele, tentando conter o medo que se infiltrava nas mentes de sua tripulação. A camaradagem que haviam cultivado tornou-se um recurso poderoso. Eles se lembraram das histórias compartilhadas e das dificuldades superadas. Finalmente, chegou o momento crucial. O comando para o lançamento das bombas ecoou pela cabine. Agora! As bombas despencaram em direção ao solo e o impacto foi devastador, reduzindo a bateria inimiga a escombros sob uma nuvem de fumaça. Mas a vitória foi momentânea. O B-24, após a missão, sofreu impactos diretos e começou a perder altitude. O comandante sentiu a pressão aumentar. "Precisamos voltar para casa." A determinação da equipe o guiava, apesar da dificuldade.
Enquanto lutavam para estabilizar o voo, o comandante refletia sobre o custo da guerra. Ele pensava nas vidas perdidas e na fragilidade da vitória. O peso da responsabilidade se tornava evidente. Mas ao olhar para sua tripulação, viu a força que haviam construído juntos. Eles enfrentariam o que viesse como um time. Após uma aterrissagem arriscada, os homens deixaram o avião aliviados por estarem juntos novamente, com o espírito reforçado pela superação. Era um lembrete poderoso de que, independentemente dos desafios, a união e o apoio mútuo seriam suas maiores armas. Naquele momento, o comandante percebeu que a guerra era implacável, mas a cada batalha, eles não apenas lutavam por sobrevivência, mas construíam um legado de coragem e camaradagem. O futuro permanecia incerto, mas ele estava confiante de que estavam prontos para os desafios que ainda viriam, mais unidos do que nunca.